Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa unidade falando sobre o Sol e a água, elementos essenciais da vida. Então, observem aí na página 2 e 3 de vocês. Esse é Otávio e a sua mãe Olívia. Observe aí que Otávio está em dois momentos da vida do dia dele. Ele está saindo para a escola e chegando em casa depois das aulas. Depois das aulas. Então, observem aí essas cenas. A partir das imagens, é possível saber o período do dia em que Otávio frequenta a escola e o que você observou para responder. Aí vocês vão observar aí qual é o horário que Otávio vai para a escola. É de manhã ou à tarde. Então, vocês vão aí observar, tá certo? E depois, a mãe de Otávio, Olívia, está regando as plantas da horta. Por que é importante fornecer água para as plantas? Vocês também vão responder aí, tá certo? Observem também aqui, ó, depois que Otávio chega da escola. Além de regar as plantas, Olívia está desperdiçando água. Na sua opinião, o que ela poderia fazer para evitar esse desperdício? Então, vocês vão responder aí o que é que ela poderia fazer para evitar esse desperdício. E vocês estão observando aí que Hércules, o cachorro de Otávio, está com a língua de fora, né? Aí, tá vendo? Mas por que razões ele está com a língua de fora? Hã? Aí vocês vão responder também aí, tá certo? O porquê dele estar com a língua de fora. No sexto quesito, Otávio está queimado do sol. O sol é importante para as pessoas? Aí, se você disser sim, vai dizer por quê. E não, você também vai dizer o porquê também. Tá bom, gente? Pode escrever aí nesse espacinho que tem aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a nossa atividade de classe, tá bom? Já já que a Marília vai para a atividade de casa. Na página 4, vamos começar falando sobre a água. A água, um recurso precioso. A importância da água para as plantas. Olívia, mãe de Otávio, adora cozinhar e fazer uma pequena horta. Então ela fez uma pequena horta para que pudesse ter seus próprios temperos fresquinhos. Você já viu uma horta ou tem uma em sua casa? Você vai responder aí, tá bom? Para que as plantas possam crescer saudáveis, Dona Olívia as rega todos os dias e coloca um pouco de fertilizante na terra, a fim de repor os nutrientes que são retirados do solo pelas plantas para viver. Então, horta é o terreno onde são cultivados são cultivados legumes, hortaliças, temperos, tá certo? Mas vocês também sabem o que é fertilizantes? Fertilizante é o material que melhora a qualidade do solo, permitindo que as plantas cresçam, que também é chamado de adubo. Então, Otávio chegou da escola e quis tomar um banho de mangueira, pois estava muito calor. Sua mãe, no entanto, fez o seguinte alerta. Olha só o que Dona Olívia falou. Otávio, não podemos desperdiçar água de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você concorda com a afirmação de Olívia? Você vai responder aí, tá certo? Por quê? Se você concorda com essa afirmação e por que dessa afirmação que você vai dizer aí, se sim ou se não, tá certo? Você já observou, no terceiro quesito, você já observou o desperdício de água alguma vez no seu dia a dia? Se sim, você vai comentar aí com o seu responsável, tá bom, gente? Então, Otávio percebeu várias situações interessantes no quintal de casa.
Uma delas era que havia um furinho na mangueira e que por ele saía um pequeno esguicho de água. E outra situação percebida por ele era que além dele, seu cão Hércules, ele também estava com muito calor, pois não havia mais sombra no local onde ele e sua casinha ficavam. Página 5, vamos continuar. Além disso, também observou que, como a mangueira era curta, algumas plantas da horta não recebiam água em quantidade suficiente e outras estavam molhadas demais. Foi então que resolveu perguntar à mãe: Mãe, as plantas podem morrer afogadas? Aí a mãe dele respondeu: Acho que sim. Aí ele disse: Porque percebi que algumas plantinhas estão encharcadas e outras não receberam água. Aí a mãe dele falou: Não consigo regá-las por igual e acabo desperdiçando o nosso recurso mais precioso, a água. Aí Otávio fez assim: queria ajudar a resolver esse problema. Aí ela foi e perguntou a ele: Você sabe fazer a dança da chuva como os indígenas? E Otávio ficou imaginando uma solução para ajudar a sua mãe a regar todas as plantinhas do jardim e também proteger Hércules do sol. Quarto quesito. Na sua opinião, o que Otávio poderia fazer para resolver essa situação? Registre a seguir as soluções criadas por você. Então, você vai criar uma solução para essa situação de desperdício de água, tá bom? Então, é uma resposta pessoal. Você vai fazer a sua solução, tá bom? E no quinto quesito, por que a mãe de Otávio perguntou ao filho se ele sabia fazer a dança da chuva? Por que será? Para não desperdiçar água, tá certo? Vamos continuar. O que você sabe a respeito da chuva? Na região onde você mora, chove muito? Aí você vai colocar aí no campinho, sim ou não. Então, sabemos que as plantas e os demais seres vivos precisam de água para que possam sobreviver. E é por isso que a Olivia refere-se à água como um recurso mais precioso. Oitavo quesito. Você sabe onde podemos encontrar água? Então, aqui, ó, de onde vem a água e por que ela é importante? A água, minha gente, é um recurso natural muito importante para os seres vivos e está distribuída na Terra em diferentes formas. Então, temos aqui em rios e lagos, no ar, nas geleiras, no topo das altas montanhas, abaixo do solo, que é o subsolo, nos mares e oceanos. Sem ela, não havia vida na superfície terrestre, tá certo? Vamos para a página 7. Mais dos 2/3 da superfície do planeta Terra são compostos por água, mas muito pouco é doce, ou seja, próprio para o consumo. Então, aqui, ó, aqui é um gráficozinho, tá vendo? E aqui é a terra e aqui é a água. Mas, para vocês observarem aí, esse azulzinho escuro é o oceano, que é água salgada. E esse azul bem clarinho aqui é a água doce. Então, na superfície, a gente tem mais água. Porém, o que tem mais é a água salgada, que é a água dos oceanos, do que a água doce. Tá certo? Aí Otávio fez. Mas, mãe, o que a água desses lugares tem a ver com a chuva? Tem a ver com a chuva. E ela respondeu: Boa pergunta. Você percebeu que se molhou com o esguicho que escapou da mangueira? O que vai acontecer com sua blusa molhada se deixá-la ao sol? Aí ele respondeu: Vai secar. Então ela disse: Isso mesmo. E para onde vai a água que sairá da sua roupa? Nossa, mãe, não sei. Vai desaparecer.
Aí a mamãe Olivia disse assim: ela vai evaporar e ficar no estado gasoso. Por isso, você não haverá. A água evaporada vai subir e formar novas nuvens no céu, até que chova novamente. Aí Otávio falou: isso é incrível. Então, se não tiver água no planeta para evaporar, não teremos mais chuvas. Minha nossa, precisamos cuidar para que sempre haja água nos rios e mares, não é, mãe? E ela disse: sim. Agora vou recolher as roupas do varal, pois já estão secas. Tire essas roupas e coloque uma seca. Agora vamos para a atividade de casa. Continuando o assunto. Otávio ficou pensando no ciclo que a água faz na natureza. Veja como ele imaginou. Observem aí, ó, a imagem que Otávio pensou. Vendo o filho pensativo, Olívia explicou que a chuva é um processo natural que devolve aos rios e mares a água que se evaporou. A água também escorre pela terra e forma os poços de água subterrâneos. Esse movimento é chamado de ciclo da água, tá certo? Ou ciclo hidrológico. No quesito. Você conheceu o ciclo da água? Então, você vai responder aí, tá certo? Sim ou não. E vamos aos usos da água. Além de Olívia, além de mostrar como ocorre o ciclo da água, comentou os diferentes usos dela, da água, certo? Então, você em casa vai observar seu dia, a sua rotina por um dia. Pode ser amanhã, tá certo? E você vai anotar abaixo as situações nas quais você utiliza a água, tá certo? E vai escrever aí nessas linhas. Em sua rotina diária, aí você vai responder. Em sua rotina diária, você acha que utiliza pouca água ou muita água? Aí você vai marcar o X. Página 8. Você costuma beber água com frequência? A maior parte do nosso corpo é composta por água. Durante a transpiração, respiração ou pela urina e fezes, nós a perdemos. Por isso, precisamos beber água para manter nosso corpo equilibrado. Nas plantas, a quantidade de água presente é ainda maior. A melancia, por exemplo, é quase toda composta por água. E assim como nós, os vegetais também perdem água. É importante cuidar para que haja um equilíbrio. A água demais pode apodrecer as raízes das plantas e a falta de água pode enfraquecê-las, levando à morte. Então, as plantas muitas vezes utilizam a água da chuva e nós, será que podemos beber água da chuva? O que você responderia a Otávio? Hum? A água é boa. A água boa é aquela própria para consumo, que é chamada de água potável. Essa água não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Além dessas qualidades, ela não pode ter micróbios, tá certo? Nem poluentes. Considerando a importância da qualidade da água para as nossas vidas, foram criadas as estações de tratamento de água, as quais são responsáveis pelo tratamento e pela distribuição desses recursos para a população. Você sabia? Em muitas casas, a água já vem tratada. No entanto, nem todas as caixas d'água são limpas. É importante que, antes de ser ingerida, ela seja filtrada. Algumas famílias preferem ainda comprar garrafões de água mineral, usando-o para beber e preparar alimentos. Vamos para a página 10. Então, aqui, ó, temos uma estação de tratamentos de água em Cubatão, São Paulo. Otávio ainda estava intrigado com as informações acerca da água. Então, aproveitou para pensar em alternativas para solucionar o problema da falta
e do excesso de água que observou em algumas plantas do jardim. Foi quando ele teve a ideia de construir um sistema de irrigação para elas, utilizando mangueira velha. Olha aqui, ó, irrigação por gotejamento. A irrigação é um processo utilizado em grandes áreas plantadas, a fim de garantir que os vegetais recebam a quantidade de água necessária, tá certo? Então, é por gotejamento. Tá vendo? Olha aqui, ó. Colocou vários gotejadores, fez o cano de alimentação e saída de ar, e uma cobertura plástica. Então, isso aqui é uma irrigação, tá certo? Página 10. Onde foi para a água? Depois de Otávio passar tanto tempo ao lado de fora, sob o sol, a camiseta dele secou. Ele pegou sua mochila para entrar em casa e na sala viu sua mãe regar as plantas que ficavam em vasos. O menino percebeu que havia um pratinho embaixo de cada um. E ele perguntou à mãe dele: Mãe, por que tem um pratinho embaixo de cada vaso? Aí a mãe dele respondeu: para recolher a água que a planta não utiliza. Quer dizer que ela não utiliza toda a água que colocamos? Aí a mãe dele respondeu: depende. Se a água que sobrar não tiver para onde escorrer, ficará na plantinha. A mãe, a mãe explicou para Otávio que na natureza uma parte da água fica no solo e é utilizada pelas plantas, tá certo? E a outra parte se infiltra mais profundamente no solo. E quando encontra uma barreira, como uma grande rocha, fica armazenada ali embaixo. Essa água é chamada de água subterrânea. Então, Olivia propôs ao Otávio que realizasse um experimento. Então, vamos tentar fazer esse experimento em casa, tá certo? Para onde vai a água que entra no solo? Nesse experimento, vamos observar o que acontece com a água quando ela infiltra no solo, tá certo? Então, infiltrar é quando penetra as partes que compõem um material sólido. Nesse caso, é o solo. Então, você vai responder o que você acha que vai acontecer, tá certo? E você vai fazer aí. Se você já tiver um vasinho de planta em casa, você vai observar essa plantinha, tá certo? E você depois vai responder a altura da água que tem, o que você havia imaginado, como ficou, se no experimento, qual objeto funcionou como barreira para a água, e também vai colocar aqui, ó, refletindo sobre o que fiz na prática. Com esse experimento, descobri que parte da água fica no solo, por quê? E na letrinha B, por que da água que infiltra no solo forma um reservatório? Então, se você não tiver nenhuma plantinha, você pode estar fazendo com os seguintes materiais: um vasinho ou com alguma planta, um copo plástico, fita crepe, um prato fundo, a água da torneira. Mas se você já tiver esse vasinho em casa, você pode estar fazendo com ele, tá certo? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de ciências. Até a página 12, tá certo? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e beijos para cada um. Tchau, tchau, gente.